Nós não precisamos nos assustarmos ou termos medo, porque a palavra diz que medo é oposto da fé. E hoje o nosso assunto é o medo. Então nós temos respaldos bíblicos, garantias da parte de Deus, segundo a Bíblia ou segundo a palavra dele, que nós não precisamos temer nada. A Bíblia nos ensina também que nós não devemos tentar a Deus. Eu vou explicar como acontece isso. Mas hoje nós vamos falar sobre o quinto elo, hoje nós vamos falar sobre o medo, sobre o pavor ou algum tipo de aflição que acomete e pode acometer as pessoas. Às vezes pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus, e até mesmo os cristãos, mesmo os conhecedores da palavra, porque por um momento eles podem perder aquela, digamos, aquela confiança que deve ser depositada em Deus e de repente a pessoa pode sim deixar de crer e às vezes sofrer uma perda, um dano ou coisa desse tipo. Mas eu gostaria de ler com vocês. Hoje nós vamos falar muito quero falar sobre o Salmo número 23. E enquanto você procura o Salmo 23, eu vou falar sobre a nossa mudança aqui de dia. Meu coração doeu muito para mudar, confesso para vocês, porque eu conheço um ditado que fala assim que no time que está ganhando não se mexe. E hoje nós estamos aí já nos aproximando, né, Tiago, de 3 anos. 3 anos estamos caminhando para essa célula abençoada. 3 anos. 3 anos, não é? Então, sabe, eu acho que é uma dádiva de Deus. É uma maravilha que Deus nos proporcionou e nós podemos chegar aqui e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Não é? Que maravilha poder alcançar aí pessoas em vários estados, aqui cidades da nossa região aqui, eu não vou dizer região metropolitana, mas tem também, e pessoas que dificilmente nós conseguiríamos reunir ao mesmo tempo por causa da distância e etc. Mas Deus nos proporcionou a tecnologia para que nós pudéssemos utilizá-la como uma ferramenta poderosa para não só estarmos juntos, mas alcançarmos vidas e mais do que isso, né? Propagar o evangelho, levar as boas novas e a notícia da salvação. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o dia de quinta-feira, para mim, estava excelente. Mas há uns dias atrás eu falei com o meu genro, o diácono Tiago, eu falei com ele assim que eu queria que a semana tivesse 2 dias. Começando por segunda-feira, 2 segunda e segunda, terça e terça, quarta e quarta, quinta e quinta, sexta e sábado e domingo. Porque eu queria me dividir, ou dividir o meu tempo, ou dedicar mais tempo aonde há necessidade da minha presença ou do que eu posso fazer dentro das minhas limitações, é claro, e dentro da capacidade que Deus me deu. Porém, nós hoje estamos vivendo um tempo muito difícil, porque podemos chamar quase que esse tempo de tempo da apostasia, tempo da falta de fé, da falta de esperança. E também o tempo das dificuldades, das crises. Porque, na verdade, nós vamos entender que nós temos um chamado, nós recebemos, todos nós
recebemos um chamado da parte de Deus, mas o próprio Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu precisava ser 2 para eu conseguir fazer o que eu tenho vontade de fazer, o que eu posso fazer, e atender a todos e ficar bem comigo mesmo, porque eu pude dar essa assistência ou coisa desse tipo. Mas nós somos limitados em tudo, né? Digamos, no tempo, porque nós vivemos o Cronos, né? Já falei sobre esse assunto aqui. Nós vivemos o Cronos, o cronômetro, o relógio do homem. Nós temos também que cumprir o Kairos, que é outro tempo, um tempo que inimutável, ninguém muda esse tempo, que é o tempo de Deus. E nesses 2 tempos, no Cronos, que é o tempo do homem, no Kairos, que é o tempo de Deus, nesse período nós temos que ajustarmos, alinharmos esse nosso tempo, esses tempos, para vivermos o Aionos, que é o tempo da eternidade com Deus. Não adianta arrumar desespero aqui, correr para cá, correr para lá, preocupar com tantas coisas e perder a salvação em Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender que nós somos limitados. Nós temos, né, tempo, há um tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, eu acho que era uma excelente palavra para os dias que estamos vivendo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mas por que a mudança para o dia de hoje? Porque é o seguinte, eu tenho um pastor, Jovelino, me ajuda muito, me dá muita assistência. E eu encarreguei da responsabilidade de uma congregação, porém, ele adoeceu, né? Os intempéries da vida aí, questão também já, né, depois que a gente vai passando dos 40, minha mãe dizia que quando a gente passa dos 40, começa a aparecer as macacoas, né? E isso faz parte, é o processo do envelhecimento, é a degeneração. Então, nós vamos sofrer perdas mesmo, nós vamos ter dificuldades mesmo, nós vamos ter alguma coisa que pode, talvez, trazer para nós consequências ou situações que nós vamos ter que nos cuidarmos ou tratarmos. Então, devido a isso, como ele estava cuidando, né, eu o designei para cuidar de uma congregação, e ele, né, devido ao adoecer, que é coisa passageira, breve ele estará restaurado. Então, por essa razão, dia de hoje, segunda-feira, essa hora, nós estávamos na rua, ele, o pastor Helder, que está aqui hoje, pastora Ruth também, que chegou agora, que sempre também sai conosco nas jornadas da segunda. Hoje, a essa hora, nós estávamos na rua, fazendo o trabalho do evangelismo, evangelizando nas portas, nas casas e etc. Porém, aí, olha só, dia de quarta, nós temos o nosso culto de bambus. Só para você entender, eu vou explicar a nossa jornada. Hoje nós estamos aqui. Se nós estivéssemos aqui, nós estaríamos na rua. Amanhã, nós temos culto aqui na sede. E amanhã, o assunto é, o sexto elo, vamos falar dos ataques epiléticos. Vamos falar sobre epilepsia. Vamos falar sobre esse assunto. Quarta-feira, nós temos culto na nossa congregação da cidade de Esmeraldas. Toda quarta, normalmente, eu saio para lá. E temos culto também na nossa congregação daqui da Vargem das Flores. Na quinta-feira, eu estaria com vocês aqui. E na quinta-feira, eles têm um trabalho evangelístico, o pessoal lá da Vargem, na praça. E por isso, na quinta passada, eu não estava aqui, mas estava na praça com eles. Na sexta-feira, nós temos oração aqui na sede. E quando eu não estou para lugar nenhum ou não fazendo algo, eu estou na oração da intercessão da batalha espiritual na sede, aqui na nossa sede Bom Retiro. No sábado é um dia social. Às vezes temos algum evento na igreja, um culto de jovem, etc. Ou até mesmo, às vezes, somos convidados para algum social, alguma coisa desse tipo. Ou até mesmo a cada 30 dias, um culto de mocidade, um culto de jovens, no sábado.
No domingo de manhã, nós temos culto lá na nossa congregação de Bambus. Então, quando eu vou para lá os domingos de manhã, eu chego aqui por volta do 11h30, meio-dia, e quase na hora de almoço. Almoçar, descansar um pouquinho, preparar para a mensagem da noite e, normalmente, às 5, às 5h30 da tarde, eu já estou na igreja, porque às 18 horas tem oração. E 19 horas nós iniciamos o culto de louvor e adoração. E assim fecha a semana, quando eu não sou chamado para pregar em algum lugar. Não é? Quando alguém me chama para algum lugar, eu ainda tenho que administrar esse tempo. Então, nós vamos, por um período, não pense em mudar, porque eu estou gostando. Sabe por quê? Hoje, né, por ser segunda-feira, eu estou menos cansado do que nas quintas. E eu acho que vamos tirar um proveito melhor da nossa, não só da nossa célula, mas também da nossa escola de líderes apostólicos. Então, queridos, eu quero, para alguns, né, que talvez tiveram que se sacrificar para estar aqui no dia de hoje, não é? Alguns que tiveram que se esforçar, e agradecer aos que compreenderam, né? Nós conversamos, Tiago conversou, eu estava evitando conversar porque estava com a voz muito difícil, estava muito rouco e às vezes sofrendo alguma complicação por causa disso. Mas quero glorificar a Deus pela sua compreensão, pela sua presença, por você estar conosco. E até esse vídeo que eu gravei aí, agora de 1 minuto, fala sobre um dos princípios do reino, que é praticar a honra, né? Provérbios 3,16 diz que para quem pratica a honra, aumento de dias há na sua mão direita, vida longa e salvação, e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Então, sou honrado por vocês. A honra precede o milagre. Sou honrado por vocês, pela vida de vocês, por vocês estarem comigo, e com certeza Deus fará milagres na vida de vocês. Amém? A honra é toda nossa, Amém, glória a apóstolo. Deus. Nós que agradecemos imensamente pelo Senhor disponibilizar o seu tempo aí e da sua sabedoria do Espírito Santo para nos conduzir na palavra. Amém. Glória a Deus por isso. Vai né? chegar um dia que nós vamos conseguir te honrar, viu, apóstolo? Oh, esse tempo já chegou. Amém? Então, glória a Deus por isso, glorifico a Deus por isso. Vamos ler o Salmo 23. Ana Paula Moreira chegou. Seja bem-vinda, filha, em nome de Jesus. O Salmo número 23. Olha só, o título do Salmo diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Olha só que coisa mais maravilhosa. E começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada, no mesmo tempo que é uma palavra que significa nada, significa tudo e ausência nenhuma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Papai, a tua palavra será ministrada agora. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que todos nós sejamos alcançados em todo o nosso ser, papai. Mas nos visita nesta hora. E eu quero pedir ao Senhor, papai, que as mãos poderosas e santas do Senhor estejam estendidas sobre a vida de cada um dos seus filhos que aqui se encontram,
sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um, sobre toda a família representada neste lugar. Papai, que sejam alcançados, onde quer que estiverem, pela sua virtude, pela sua graça e pelo seu poder. Já te agradeço, Pai, por tudo que tens feito em nosso favor e te dizemos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Como eu disse aqui, o medo é o oposto da fé. A fé é uma palavra hebraica que significa emuná. É uma palavra que nos orienta e nos deixa entender que quem pratica essa fé, porque a fé é a expectativa, é a esperança, é a convicção das coisas que não esperamos, mas não podemos ver. Isso é fé. Eu creio contra possibilidades, eu creio contra estatísticas, eu creio contra a palavra do homem e creio naquele que pode todas as coisas. O texto que nós lemos aqui, quando o salmista começa a fazer essa declaração, aqui, irmãos, ele não estava dando um testemunho quando ele escreveu este salmo. Não. Ele estava passando por um período de aflição, de tribulação e correndo risco de morte quando ele fez essa declaração. E quando nós vamos ver que o exercício da fé, a prática da fé, ou colocar a fé em ação, principalmente nos momentos em que estamos passando por apreensões, por apuros ou dificuldades, ou o momento em que olhamos para o lado, para o outro, para a frente, para trás e não vemos saída. Agora, o que nós aprendemos é, diante de situações de aparentemente irreversíveis, momentos de enfermidades, quando o salmista fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, automaticamente nós levamos isso para um suprimento de necessidades. O que significa isso? Olha, Deus não vai me deixar faltar o pão de cada dia. Deus não vai me deixar faltar a vestimenta. Deus não vai me deixar faltar o meu salário no fim do mês. Deus não vai deixar faltar a minha família, a bênção sobre a minha família. Mas quando nós levamos isso à luz da palavra e buscamos a revelação do Espírito Santo, esse nada aqui significa proteção em todos os sentidos, livramentos em todos os sentidos, suprimento das nossas necessidades em todos os sentidos. E quando nós não temos fé, nós nos tornamos pessoas vazias e fáceis de ser habitadas por pensamentos de derrotas, de fracassos, de desistência. É isso mesmo, de ruína. Porque como eu aprendo, segundo o salmista nos diz aqui, nós temos que ter plena confiança em Deus, principalmente quando o vento é contrário. Porque quando o vento é contrário, é a hora que Deus está nos provando. Porque se o vento é favorável a nós, como vamos demonstrar nossa confiança em Deus? Ou como vamos certificarmos ou termos certeza que estamos declarando essa convicção com convicção? Exemplo, quando vem
a tempestade ou a prova. E nós estamos na prova, no deserto ou em meio a uma tempestade. Se não temos fé, nós vamos atribuir a Deus tudo que nós estamos vivendo. Vamos até procurar um culpado. Espera aí. O culpado mais forte aqui e que poderia não permitir tal situação é Deus. Então, se ele permitiu, é porque ele está nos penalizando, nos punindo de alguma forma, ou não se importa com nós. Não é? Mas tem coisas na vida do homem que é necessário acontecer, é necessário que Deus permita que aconteça. Em primeiro lugar, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque tal situação, tal prova, tal dificuldade que nós estamos vivendo, ninguém pode nos tirar dela a não ser Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver o tempo, tá bom, dá. João, Bíblia, João, capítulo 11. Vou beber um golinho de água. João, capítulo 11, é a narrativa de um povo muito amado por Jesus, que vivia em um lugar chamado Betânia, terra de Lázaro, de Marta e de Maria. Pouco tempo antes desse episódio, Jesus visitou Betânia. Ele foi fazer visita para Lázaro, para Marta e para Maria. E quando Jesus chega lá, ele estava anunciando o evangelho. Então, a palavra diz que Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha que falar ou para falar. E Marta estava desesperada nos afazeres, vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra. E Marta fala com Jesus: mestre, eu estou aqui afadigada nos trabalhos. E a minha irmã está aí quietinha, sem fazer nada. Não te importas com isso? Aí Jesus falou: Marta, aquieta seu coração, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Isso não lhe pode ser tirada. Isso significa que eu e você estamos aqui aprendendo, meditando na palavra. Esta é uma boa parte. Ou esta é a melhor parte. Isso não pode ser tirado nem de mim, nem de você. Porque isso vai nos fazer falta lá na frente. E continuou ali a situação, de repente Jesus terminou a visita, foi embora. Mas passa algum tempo, aí João 11 relata isso. Alguém manda um recado para Jesus e fala: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Sabe o que Jesus falou? Tem que ter muita autoridade para falar uma coisa dessa. E eu, para a glória do Senhor, tive a oportunidade de falar isso para algumas pessoas. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem, Jesus não se referiu nem a ele e nem a ninguém poderoso, mas ele se referiu ao Filho do Homem, porque essa referência pode ser a mim e a você. Esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. E agora, Jesus fala com os discípulos assim, do lugar que ele estava, ele tinha que caminhar 2 dias para chegar na Judéia. Ele falou para a Judéia, tanto para a Judéia como para Betânia. E ele falou: vamos voltar para a Judéia. E alguém falou: mestre, agora mesmo alguém queria te apedrejar lá na Judéia. Talvez por causa dos milagres que o Senhor fez. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus falou: não há 12 horas no dia. Quem caminha de dia não tropeça porque vê.
a luz deste mundo. Quem caminha de noite tropeça porque nele não há luz, há trevas. O que ele quis dizer? Está registrado em João 8,44. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, na conversa com os discípulos, ele falou, Lázaro, nosso amigo, dorme. Os discípulos sossegaram. Sabe o que acontece comigo e com nós, às vezes? É que quando nós pensamos que o vento é favorável, a gente sossega. A gente para de orar. A gente para de vigiar. A gente para de clamar. A gente fala coisas que não convém. A gente dá brechas para o adversário. A gente faz o que Deus não mandou. Então, ele falou, Lázaro, nosso amigo, dorme. E os discípulos disseram, se dorme, está salvo. Eles entendiam que Jesus falava do repouso, do sono. Mas Jesus abriu o jogo. Ele disse, Lázaro está morto. Mas folgo por amor de vós que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Vamos para Betânia. E Tomé falou assim, nós vamos lá para morrer com ele? Jesus não deu ideia. Sabe por quê? Olha, conversas frívolas, conversas sem nexos, ou conversas que não edifica, Jesus não ouve. Deus não ouve. E se ele ouvisse, tinha muita gente morta, ou muita gente já fadada ao inferno. Então Jesus, quando vai chegando em Betânia, agora, quem vem correndo para encontrar com Jesus? Marta, aquela que estava ocupada lá, que não queria ouvir palavra de vida eterna, que não queria ouvir palavra que cura, que liberta, que transforma. Ela estava muito ocupada, mas na hora do desespero, ela vem correndo. Por isso nós temos que vigiar. Porque nós temos que ser Maria. Porque Marta, às vezes, se ocupa com tantas coisas e perde a bênção de Deus, perde a salvação em Cristo. E quando ela vem correndo, ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma coisa que nós não precisamos temer ou ter medo. Porque Jesus, ele garantiu que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É só invocarmos a presença dele. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Lá está o Senhor, diz assim, ó, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Não temas. Ah, Senhor, argumenta, irmãos. Eu, quando eu me refiro a essa palavra na igreja, eu peço aos irmãos para repetir. Argumento não solidifica relacionamento. Argumento é desculpa. Argumento é tentar justificar algo que poderia ser melhor ou que poderia ter sido feito. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, filha, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, quando o Senhor há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ele falou assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca vai morrer. E ele pergunta: você crê? O Senhor pergunta para mim, para você agora: você crê? E ela disse: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. E Jesus caminhou em direção ao túmulo, daí a pouco encontra Maria. Maria, Senhor, Lázaro está morto. Mas eu sei que o Senhor, tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Então vamos, onde ele está? Vamos lá. Aí chegaram até o túmulo. Era uma caverna, tinha uma pedra posta. E Jesus dá uma ordem: tirem a pedra. E alguns resistiram para não tirar a pedra, porque eles tinham medo do que iriam encontrar após a pedra. Não é isso? Às vezes nós não tiramos a pedra da incredulidade, da dureza do coração, porque temos medo. Nós temos medo da revelação, nós temos medo do que está no oculto. Nós temos medo, talvez, de revelar ou permitir que o Espírito Santo faça essa varredura em nós para liberar o porão da nossa alma. E ali muitas pessoas não queriam que retirassem a pedra, tinham medo do que iriam encontrar, do resultado que encontrariam em um túmulo lacrado, em um túmulo fechado, um sepulcro que agora há 4 dias estava ocupado pela morte. Ali jazia a morte, jazia um corpo morto, porque de 4 dias já começa o estado da decomposição. Mas alguém, por medo ou por falta de fé, quando Jesus deu a ordem, alguém gritou: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Aí a irmã de Lázaro falou. Jesus repetiu a frase: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Hoje Jesus fala para mim e para você: se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Crer de que forma, irmãos? Na hora do aperto. Crer de que forma? Quando eu dependo do favor de Deus por A ou mais B, eu quero de todas as formas? Ou crer depositando crédito? Olha só como eu estou aqui. Eu estou bem. Não estou passando por apuros, nem dificuldade, nem enfermidade grave, nem nada. Mas eu estou aqui depositando créditos. Sábado, depois que eu encerrei o expediente aqui na loja, eu disse para a nossa congregação lá da Vargem. E quarta-feira eu vi que lá estava precisando de limpar. E lá é muito grande. Lá o espaço todo, o salão principal cabe 400 pessoas, mas o espaço todo lá, você vai colocar 800 mil ou a 1.000 pessoas lá. E eu fui para lá sozinho, e Deus, e os anjos. E o que eu fui fazer lá? Eu fui limpar a igreja. Eu poderia ter chamado pessoas, poderia ter pedido ajuda para alguém, poderia. Mas eu entendi que aquele momento era o momento do meu semear. Era o momento de eu depositar crédito no banco celestial.
Porque é necessário isso, porque, vamos supor, na hora do aperto, eu creio, Deus, eu tenho fé, Deus, eu tenho fé. Passou o aperto, acabou a fé. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer tudo, só que tem um detalhe, eu tenho medo de dar errado. Pronto, você pôs sua mão. E toda vez que você tem uma dificuldade, um problema, e você entregou para Deus, mas se você puser as suas mãos, Deus tira dele. Porque Deus não cocheia entre dois pensamentos. Ou é sim, sim, ou é não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, quando Jesus fala, tirem a pedra, de repente, obedeceram. E o que Jesus fez? Ele deu uma ordem para a morte. Espíritos malignos, espíritos de morte, espíritos de enfermidade, nós não temos que ter medo. Espírito de miséria, espírito de pobreza, espírito de falência, nós não podemos ter medo. Nós temos que intimidá-los. E como? Dando ordens, bradando com alta voz, sai em nome de Jesus. Nesse nome há poder. Quando ele disse com voz de brado, com voz de autoridade, Lázaro vem para fora, a minha Bíblia diz o quê? O defunto se levantou e saiu tendo os pés e mãos enfaixados, porque naqueles tempos era muito comum mumificar as pessoas, embalsamar e enfaixar e etc. E Jesus, quando ele vem para fora, ele disse, desliguem ele. Desligar é tirar as faixas. E deixem ele ir. E quando acabou aquele processo, ele... E toda a multidão ali agora, assustada, espantada, olhando para aquele feito extraordinário, porque um defunto morto, e já há 4 dias. Jesus permitiu, Deus permitiu que se passasse os 4 dias para que ninguém testificasse que ninguém fosse contra esse milagre, que ninguém questionasse este milagre. Ninguém poderia provar, nem a ciência, nem a medicina, ninguém poderia provar ou dizer contra que não foi um milagre. E ali em volta da multidão ele levantou os olhos aos céus e agradeceu. Ele disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve, mas tem muita gente em volta aqui que precisa ter a sua fé alcançada ou colocada em ação. Então ali foi, digamos, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus acontecendo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui declarando que a fé é o oposto, totalmente ao contrário do medo. Quando o salmista fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada significa vida, e vida em abundância. Não é? João 10:10, ele deixa registrado, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E o Senhor disse assim, olha, não tenha medo daquele que pode matar o corpo e não fazer nada mais do que isso. Não precisa ter medo de quem pode te fazer o mal, fisicamente falando. Porque Deus dá livramentos. Mas ele disse, vocês precisam temer aquele que, além de poder matar o corpo, pode fazer perecer a alma no inferno. E só Deus pode fazer isso, pela permissão dele.
E quando eu disse sobre a fé, de temer a Deus, e ele fala assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, vai nos levar a lugares de delícias, lugares maravilhosos, suprir as nossas necessidades. E guia-me mansamente a águas tranquilas. O que significa isso? Tem águas calmas, águas mansas, águas de mansidão, mas existe também enchentes, tempestades, força da natureza que pode afligir o homem. Mas aqui o salmista está se referindo a águas tranquilas, águas que refrigeram. E mais do que isso, e ele fala, refrigera a minha alma, me dá paz, me dá entendimento, me ajuda a vencer as pelejas. Sabe quando você vai para a cama com a guerra aqui, uma peleja aqui, e você não sabe como lidar, e às vezes até temendo alguma coisa, um mal. Ele está falando, refrigera a minha alma. E mais, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha só como aqui está falando de todos os contextos da nossa vida. Vereda da justiça. As aflições que nós passamos, não é? Mateus 6,33, o que ele falou? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, o que é outras coisas? Eu nunca consegui uma definição de outras coisas. Então, outras coisas quer dizer tudo que eu necessito e que Deus pode fazer por mim. E as outras coisas vos serão acrescentadas, não é? Agora, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha só, outro livramento aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aqui não está querendo dizer que eu vou andar. Não está querendo dizer que você vai andar. Mas se você vai andar, ou se passar, você não precisa ter medo. Ele disse aqui, não temerei mal algum. Olha só, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, quer ver o salmista aqui, na confiança em Deus, falando para Deus preparar uma mesa, ou provocar os inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nós temos que ter muito cuidado quando falamos de inimigo, porque Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra o macumbeiro, contra o pai de santo, contra o feiticeiro, contra o que desejou mal para a gente, não. Porque eles são usados. A nossa luta é contra entidades, contra principados, contra potestades, contra tronos, dominações, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E aqui, esse unges a minha cabeça, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Então eu falei, não sei se eu falei isso aqui, né? Porque eu prego todo dia e eu fico pensando, Eclesiastes 9:8 fala assim, que sejam alvas as nossas vestes e que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Então, vestes alvas significa santidade. Então, quer dizer, não é porque eu estou nessa aflição aqui agora que eu tenho que fazer essa declaração para Deus e Deus vai mudar a minha história. Não é isso que ele está dizendo. Porque ungir a cabeça com óleo significa uma unção sobrenatural que virá através do poder do Espírito Santo de Deus manifestado em nós. As ações do Espírito Santo atuando através de nós. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Sabe o que significa cálice que transborda? Significa que mais alguém vai ser alcançado. Quando o cálice transborda, que significa já encheu, está derramando, e o que está derramando vai alcançar vidas.
vai abençoar vidas, vai transformar vidas, porque você não temeu, porque você confiou, porque você esperou em Deus e Deus fez pela confiança que tem em você. E o meu cálice transborda, certamente, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei seguro na casa do Senhor por longos dias. Assim diz o Senhor. Então, peraí, está tudo certo? Está tudo maravilhoso. Mas tem um detalhe. A palavra do Senhor diz que a fé faz com que sinais aconteçam sobre as nossas vidas. Quando Jesus fala em Marcos 16:15, que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que criatura, apóstolo? Porque criatura é aquele que pensa que é filho de Deus e não é. É aquele que se intitula filho de Deus, mas não faz a vontade de Deus, não cumpre os ensinamentos e nem os mandamentos de Deus, mas está se iludindo ou enganado achando que é filho. Aí Jesus, em Marcos 16:15, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai passar a ser filho e vai ser salvo. Mas quem não crer, entra a fé aí. Quem não crer será condenado. Agora entra a parte que nos toca. Ele disse: estes sinais hão de seguir aos que crerem. Aí começa assim: em meu nome. Não precisam ter medo dos demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Linguagem celestial. Língua dos anjos. Em meu nome pegarão nas serpentes, não temerão os espíritos malignos e imundos, a representação de Satanás. E em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, me chama a atenção quando ele disse: em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu vou usar 2 episódios, 2 passagens na Bíblia para explicar esse em meu nome. Jesus disse que em nome dele, se bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a Bíblia cansa. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Se alguém te oferecer uma coisa consagrada aos ídolos, e você sabe que é, e se você recebeu aquilo, principalmente se for um alimento, e comeu, ali você contraiu para si uma maldição. Estou cansado de orar com pessoas com ventre envenenado, ventre enfeitiçado, porque ingeriram coisas imundas consagradas aos ídolos. Objetos que a gente ganha ou até compra e leva para casa.
Depois começamos a ser intimidados pela presença, porque o objeto se torna um ponto de contato dentro da nossa casa. Então ficamos assustados com coisas que acontecem, com enfermidades ou situações que ocorrem dentro da nossa casa e não sabemos como lidar ou qual o processo para nos livrarmos disso. Então eu vou falar de coisas consagradas. O apóstolo Paulo disse assim: se você for à casa de alguém, na sua inocência, e de repente alguém tentar te envenenar ou te oferecer alguma coisa consagrada aos ídolos imundos, e você comer, preste atenção, não é comer, ou consumir, ou ingerir, mas é orar. Às vezes, a fome pode estar tão apertada que não dá tempo da gente orar e a gente pega e vai comendo e vai bebendo. E nós temos que fazer com que isso seja hábito na nossa vida. Pai, obrigado por esse copo de água. Abençoa a vida de quem me abençoou. Que seja outro alimento, abençoa a vida de quem produziu, até chegar até essa mesa. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esse copo d'água. Vai ser até antídoto, remédio para cura. Por quê? O melhor remédio para curar enfermidade é aqui, ó. H2O, molécula da água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A estrutura da água. Mas é o melhor remédio. E quando ingerido com fé, com esperança e confiança em Deus, consagrado ao Senhor, é o remédio que cura, que restaura a vida, que ressuscita e que liberta. Porém, se nós soubermos que aquilo foi oferecido às entidades e consumimos. Agora eu vou voltar em outro episódio de Mateus. Após o batismo de Jesus. A palavra diz o quê? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A primeira provocação do diabo para Jesus era o quê? Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome ou com sede também. O que o diabo falou? Pera, eu vou pegá-lo na necessidade dele. Porque quando a gente está com fome, a gente entra em desespero. Aí o inimigo usou a melhor ferramenta que ele tinha. Não, você é filho de Deus. Você pode ordenar que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu o diabo na palavra. Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. O diabo saiu da presença dele. E deve ter ido lá no Google pesquisar para ver qual seria a próxima tentação ou como pegar Jesus. E ele voltou rapidão. Ele voltou muito rápido mesmo, porque ele conseguiu. Jesus falou, vai de Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor viverá o homem. E ele agora voltou rapidão e transportou Jesus ao pináculo do templo, lá em cima, no lugar mais alto. E agora ele voltou com a palavra. Às vezes nós precisamos ter esse cuidado de ter revelação. Porque o inimigo pode tentar nos enganar na aparência de piedade. Na aparência da piedade. Ou o espírito do engano, ele pode aparecer.
Porque o apóstolo Paulo falou uma coisa interessante, gente. Eu vou até olhar aqui onde é que está, que eu não estou lembrando o endereço, mas vou falar para vocês, é em Coríntios. Vou procurar aqui para mim falar com certeza para vocês. Primeiro aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Primeiro aos Coríntios. Gente, quando a gente quer achar é difícil, né? Eu não... Aqui achei. Primeiro aos Coríntios, capítulo... Perdão, segundo aos Coríntios, tá? Capítulo 11. Nós vamos descobrir aqui que as aparências enganam. Olha só. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras. E aí, o apóstolo Paulo fala, né? Abstende-vos de toda aparência do mal. Nós não precisamos temer, ter medo. Medo não. A única coisa que nós precisamos ter não é medo, mas temer é a Deus. Ele sim, ele pode todas as coisas. E se o inimigo agir, age pela permissão de Deus. Do contrário, ele também não pode fazer nada contra as nossas vidas. O amor, né? O amor, ele consegue apagar ou desfazer todo sentimento de medo. E o amor de Deus, o amor ágape, o amor universal, que ele estende e derrama sobre nossas vidas, esse amor, sim, esse amor consegue afastar todo medo, toda tensão, toda preocupação das nossas vidas. Que Deus seja misericordioso, bondoso, que ele seja longâmino para conosco e que ele não permita que nós venhamos perder a fé. Mas a fé sem convicção, não é? É trabalho. Porque nós temos que ter a fé como espontâneo, como nosso natural. Porque se eu pedir Deus para me dar fé, ele vai me dar problema. Né? Se eu pedir Deus para me dar fé, ele vai me dar dificuldades para que eu possa crer que ele vai resolver. E agora, se eu pedir Deus sabedoria, ele vai me dar trabalho. Vai me dar situações, talvez difíceis, para que eu possa me livrar ou saber lidar com elas. Eu acho que é melhor a gente pedir misericórdia para Deus e colocarmos a nossa fé em ação. E como a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém, queridos? Amém, glória a Deus.